Você quer aprender modelagem 3D para criar seus próprios projetos ou desenvolver seus produtos? Não diga mais nada. Você está no lugar certo, assistindo a playlist certa. Fusion 360 do zero, aula 1. Vamos! Seja muito bem-vindo. Para você que não me conhece, meu nome é Hugo Lopes e estamos aqui para falar de modelagem 3D. É um assunto que a gente fala até razoavelmente aí nas redes sociais, mas não com muita profundidade. Por isso até o motivo de estar fazendo essa playlist. A gente já vem de um tutorial muito bacana, que eu tive um ótimo retorno, que foram todas as aulas aí de Prusa e Slicer. Então eu gostaria muito que vocês deixassem feedbacks também aqui nessa playlist, tá? É um assunto que eu não estou tão acostumado a ensinar como impressão 3D, né? Modelagem, geralmente eu dou algumas pequenas dicas. Então, depois deixe um comentário aí se você gostou do ritmo da aula, da maneira como eu mostrei a interface e tal. Nas próximas aulas também sempre deixe o seu retorno, tá? Sugestões são muito bem-vindas para a gente estar melhorando nossos métodos, fechou? Antes de mostrar, né, os primeiros parâmetros ali, ferramentas da tela inicial do Fusion, vou só mostrar para vocês como fazer o download da forma correta. Esse link aqui eu estou deixando na descrição, que é para você baixar a versão pessoal do Fusion 360. Como eu sei que a maioria de vocês não vai ter condição de comprar agora a versão comercial, né? Afinal ela está um pouco salgadinha em dólares, né, pra gente que mora aqui no Brasil. Então eu recomendo que você aprenda na versão gratuita por enquanto, tá? Então você vai baixar aqui. Não faça o download do Free Trial, ele dura apenas um mês. Essa versão pessoal, que é a versão robista do Fusion, ela vai durar pelo menos um ano ou até mais, se você conseguir renovar depois usando a sua conta. Então você vai entrar aqui, ó, criar sua conta na Autodesk, que é esse site que eu estou deixando na descrição, e vai fazer o download aqui, ó, da versão Free, aqui em Get Started. Beleza? Bom, pessoal, depois que vocês fizeram o login, né, e abriram pela primeira vez o Fusion 360, muito provável que você tenha uma janela muito parecida com essa. Algumas diferenças serão porque eu, por exemplo, já dei uma personalizada aqui na minha aba de ferramentas e coloquei as que eu uso com mais frequência. Mais para frente eu mostro para vocês como que você faz essa personalização, como é que você vai trocar aqui as ferramentas que aparecem logo de cara e também algumas outras opções que você pode personalizar, como movimentação do mouse e tudo mais. Mas primeiro deixa eu dar uma visão geral para vocês. Vou tirar a minha câmera para que você não perca nenhuma informação da tela. Bom, a primeira preferência assim, que eu acho que pode fazer bastante diferença para quem já está acostumado com algum software de modelagem, né, vai ser aqui, ó, em preferências e o Zoom Direction. Isso aqui vai determinar para qual direção o zoom do seu mouse vai se movimentar, tá bom? Então, tipo, quando eu rolo para frente, o zoom aproxima. Se eu rolar para trás, o mouse, aí o zoom afasta. É assim que eu prefiro. Aí você determina isso da maneira que você achar melhor, tá? Ou, sei lá, da maneira que você esteja mais acostumado. A gente vai se prender aqui, pessoal, às ferramentas básicas, ou seja, na aba Solid. Talvez eu mostre um pouco para vocês do que a gente tem aqui no Mesh, né? Também para modificar STLs que já existam, mas a gente não vai mexer nas outras áreas de trabalho aqui, como renderização, animação, tá bom? Aqui tem uma aba de fabricação também, para quem mexe com CNC e tudo mais, e o DWG, né, que é o Drawing. Então a gente vai focar só em gerar nossos arquivos, nossos projetos. Então, basicamente, tudo que a gente vai precisar vai estar aqui na aba Solid, né? Tudo de mais simples que eu faço, eu uso as ferramentas que já estão aqui. Para quem não tem, assim, nenhum conceito de modelagem, nunca modelou na vida, tá? O Fusion 360 é um software de modelagem paramétrica. O que isso quer dizer? Bom, para quem não tem nenhuma familiaridade com software de modelagem, não sabe nem como é que começa o processo, a gente vai estar usando o Fusion 360, que é um software de modelagem paramétrica, tá? Ou seja, em sua maioria dos recursos que a gente vai estar usando aqui, a gente usa medidas, padrões matemáticos, formas geométricas, então não é muito assim artístico a parada. Claro que a gente consegue fazer vários tipos de arte, peças, até obras aqui mesmo no Fusion, tá bom? Mas esse padrão mais artístico, que vai mais do feeling da pessoa assim,
é algo mais voltado para modelagem orgânica, tá? Você vai desenhar personagens, pessoas, animais, formas mais complexas e você vai fazer isso através de esculturas digitais, tá bom? Eu estou deixando alguns exemplos aí durante essa explicação, espero que tenha ficado claro para você a diferença, mas agora vamos nos concentrar no que nós temos, que é o Fusion 360. A tela inicial do seu modelo basicamente será essa, quase sempre. E qual que é a primeira etapa para você começar a modelar em 3D? Isso vai soar meio contraditório, mas a gente vai criar um sketch, um rascunho em 2D. Então veja só, da maneira mais simples possível. A gente vai selecionar um plano aqui, tá bom? Quando eu criei meu sketch, ó, vou até repetir o processo. Vou aqui, ó, criar o sketch. Aí ele vai pedir para mim selecionar um plano para modelar. Geralmente eu começo, ó, pelo XY, que é esse aqui, ó, a base do nosso projeto. Você consegue ver qual que é o XY aqui, ó, em cima, tá vendo? Então, ó, XY é esse plano. Vou desenhar aqui. Vamos fazer um cubinho de 25 por 25. Aí você fala, pô, Hugo, mas o cubo teria que ter 3 medidas. Corretamente. Mas a gente vai começar sempre fazendo em 2D. Então, ao invés de fazer um cubo, estou fazendo um quadrado. Fiz aqui o nosso quadrado. Vou finalizar esse sketch. Agora eu vou usar a ferramenta Extrude. Calma que eu vou mostrar esse processo, né, muito mais detalhadamente, mas é só para você entender o que a gente vai fazer. Então, eu vou usar a ferramenta Extrude. Agora sim, ó. Vou colocar 25 aqui. Agora a gente tem um arquivo em 3D aqui dentro. A gente tem um corpo sólido no Fusion. Isso aqui é o básico. É assim que as coisas funcionam para você chegar até os modelos mais complexos. Então você vai sempre criar desenhos, rascunhos em 2D, em diferentes planos. Aqui eu fiz no XY, mas tipo, a gente vai dar uma viajada legal para poder criar nossas peças. E aí, a partir desses desenhos 2D, a gente vai extrudar ou usar outras ferramentas para formar corpos sólidos. E este sim, a gente vai conseguir exportar e imprimir. Porque os corpos sólidos a gente consegue gerar STL, 3MF, arquivos para serem lidos no fatiador. Então, agora que eu expliquei mais ou menos como é o processo para você, deixa eu mostrar como são as ferramentas de fato aqui da aba Sketch. Então, deixa eu voltar um pouquinho. A gente está aqui na nossa tela inicial. E aí você vai começar a criar o seu modelo em 2D. Então, vou aqui, ó, criar um sketch. Selecionei o plano. A gente tem disponível algumas ferramentas. Você vai ver que vai estar um pouco diferente da sua, porque eu personalizei também, tá bom? E se você quiser personalizar alguma ferramenta dessas aqui do Sketch, por exemplo, você é um cara que usa muito a elipse. Então, para os seus modelos aí faz muito sentido. Você vai parar o mouse aqui em cima, clica nesses 3 pontinhos e coloca assim, ó, Pin to Toolbar, ou seja, eu vou fixar na barra de ferramentas, tá ok? Aí você clica aqui, a elipse vai estar sempre fixada ali em cima. Como não é meu caso, eu vou tirar. O que nós temos aqui de mais primordial no Fusion, tá? Para mim, é a ferramenta linha. É a primeira ferramenta que você vai aprender, vai usar, e é a mais simples também. Então, qualquer ponto que você clicar na tela, você pode até partir do centro aqui ou não, partir de qualquer lugar, e você livremente, ó, cria uma linha, tá? Ele vai informar para você o comprimento que você está fazendo essa linha e a angulação. Tá vendo ali, ó? Ele coloca, ó, 19 graus, 205 milímetros de comprimento. Mas se você não quiser fazer livremente, se você tiver a medida já do projeto que você quer fazer, você pode digitar aqui, ó, comprimento de 150. Agora ele travou, ó, a gente só vai conseguir fazer uma linha de 150. E a angulação também você consegue determinar, tipo, 47 graus. Aí ele me dá as opções, ó, de direção, mas todas numa inclinação de 47, ok? Se você fez a sua linha, já aqui, ó, livremente e tal, aí depois você viu que o projeto precisava alterar, então você vai apertar em D no seu teclado, entendeu? Agora você consegue determinar, ó, a medida dessa linha depois de feita. Então, teclei D, aí a gente clica ali na linha, arrasta, e aí você digita agora, ó. Essa linha deveria ter 100 milímetros. Aí ele corrige pra gente. Você pode criar uma outra referência aqui, ó, mais uma linha, tá vendo? D de novo. E aí você ajustar a angulação também. Não era 15 graus, era, sei lá, 19. Aí ele ajusta. Se você der um duplo clique em qualquer uma dessas medidas, você consegue também alterar depois, ó.
35. Dou um duplo clique aqui, não era 100, era 150. Então, essas cotas nos ajudam a fazer essas alterações no nosso sketch, que é o nosso rascunho. Algo legal de vocês saberem também é que o Fusion dá algumas referências para a gente. Eu estou criando uma linha aqui e veja só, quando eu passo o mouse perto da ponta, ele já pega ali essa referência para que eu faça uma linha, ó, saindo exatamente do final da que já estava feita. Tá vendo aqui, ó? Ó, ele faz esse quadradinho que é o endpoint aqui, ó, para você começar exatamente da outra linha. Para quando você fizer um objeto fechado, ó, tá vendo? Ele ficou azulzinho assim, é porque as linhas estão todas, ó, coincidentes, ok? Tem outras referências também, como o midpoint aqui, ó. A gente consegue partir do meio dessa linha. E mais para frente, de acordo com as ferramentas que eu forem mostrando, eu ensino mais referências como essa, tá? Além da linha, né? Porque, tipo assim, com linhas você consegue criar várias formas, tá vendo? Todas variadas. E assim surgem, ó, diferentes referências. Tá vendo esses pontos que aparecem, ó? De altura, por exemplo. Ó. Aqui eu consigo traçar, ó, um local, ó, de 2 pontos como referência, enfim. Tudo isso você vai aprendendo com a prática, mas a gente vai mostrando para vocês também. Além da linha, acho legal também mostrar para vocês já nesse primeiro momento um retângulo, que é outra forma muito simples, tá? Tudo que a gente tem aqui no Create, ó, essa setinha mostra que algumas das ferramentas têm mais opções, como é o exemplo do retângulo. A gente tem 2 pontos, ou seja, eu cliquei no primeiro, arrasto, ó, e aí eu consigo gerar um retângulo, tanto para cima como para baixo. E também você consegue digitar a medida das laterais que você quer. Então, um retângulo de 120 por 80. Você dá um Enter, aí ele já cria até as cotas para você. Você consegue editar depois também. 135 por 50, por exemplo. Além desse, você vai ter um retângulo aqui, ó, de 3 pontos. E como que eu acho que ele é útil, tá? Vamos supor que você pegou uma imagem, no futuro a gente vai aprender como fazer isso, e aí você colocou de referência aqui no Fusion. Aí você precisa fazer um retângulo que ele não está retinho assim. Então você vai pegar um dos lados desse retângulo de referência, finalizou ali esse lado, agora você arrasta, ó, para depois você fazer ele meio que angulado, tá bom? Isso é muito útil. Tem também o outro que é o Center Rectangle. Esse eu vou mostrar para vocês um exemplo já já de como ele poderia ser útil, mas basicamente você vai começar o retângulo, ó, a partir do centro. E aí você também pode digitar o valor das laterais, tá? 150 por, sei lá, 65. E você consegue alterar depois essas cotas. Agora, um exercício, né? Só com esses dois recursos. Aqui eu estou pensando em quem não teve nenhum contato com modelagem 3D. Você que já tem alguma experiência, calma que sua hora vai chegar. Mas você já consegue fazer algumas coisas mais bobinhas para exercitar tanto a sua criatividade como também a sua praticidade aí com o software. Então, vou dar um exemplo. A gente consegue criar aqui, ó, com o Center Rectangle. Lembra para vocês que eu já falei, ó, você consegue fixar a ferramenta, só você esperar aparecer os 3 pontinhos aqui, ó, clica aí, Pin to Toolbar, tá bom? Então eu deixo aqui o de centro porque eu uso bastante. Então vamos criar aqui, ó, no centro, um retângulo de 100 por 100. Depois, pego aqui, ó, vou criar mais um, só que dessa vez, ó, 110 por 110. Beleza, vou guardar esse sketch, já eu mostro para vocês qual que é a minha ideia com ele. Além disso, vou fazer mais um aqui, tá? Quando eu fizer o sólido, vocês vão entender. Vou te dar mais um exemplo, ó. Pegar um retângulo aqui, vou fazer ele com 3 por 25, tá bom? Agora mais uma ferramenta eu vou mostrar para vocês. Não é bem uma ferramenta, é um recurso, tá? Dá um duplo clique aqui em todas as linhas, Ctrl C, Ctrl V. O próprio software vai te dar aqui a opção de você copiar com uma certa distância. 5 milímetros, ok. Agora eu vou fazer, ó, duplo clique de novo. Ó, vejam que eu não estou usando nada além de linhas e retângulos. E agora o Ctrl C, Ctrl V. Vamos lá. De novo. Beleza. Olha aqui. 10 milímetros. Certo. Agora, mais uma vez, ó, só que eu vou fazer diferente. Para selecionar todo mundo e não ficar clicando em cada um, vou clicar em um ponto vazio da tela, arrastar o mouse, ó. Olha aqui. Selecionei todo mundo, Ctrl C, Ctrl V de novo. Só que agora eu vou pôr aqui para cima, tá? Afastar em 30 aqui, tá bom. Certo. Agora o que eu vou fazer, ó? Vou criar uma linha de referência aqui.
Vou criar uma do meio até essa altura, ó. Lembra das referências que eu falei para você, ó? Eu não preciso traçar uma linha aqui, só vou pegar essa altura de referência. Fechou. Por quê? Eu quero usar esse ponto central aqui, ó, de todos esses retângulos que eu criei. Vou criar mais um retângulo de centro. E agora, ó, fazer uma pecinha como essa. Tá bem grosseiro, mas é só para vocês pegarem o espírito da coisa. Beleza, a gente vai criar dois objetos. Finalizei o sketch, como vocês viram, né? Deixa eu voltar aqui só para quem não tenha percebido. Você tá aqui na aba Sketch. Terminou seu desenho 2D? Você vem aqui, ó, em Finish Sketch. Finalizei. Agora a gente vai para a ferramenta Extrude, tá bom? Essa vai ser a primeira e única ferramenta sólida que a gente vai aprender hoje, tá bom? É a ferramenta mais básica do Fusion. Então vou pegar aqui, ó, Extrude. O que a gente vai fazer? Selecionar esses dois perfis aqui. Vou cuidar primeiro do primeiro objeto. Então vou colocar 5 milímetros de base dele. Até então, ó, a gente já tem um sólido. Isso aqui já poderia ser exportado como STL. Mas a gente vai continuar. Perceba que o modelo, né, o nosso 2D, desapareceu. Quando você clicar aqui, ó, nessa setinha de sketches, ele está aqui, ó, desabilitado. Clica no olhinho, ele vai aparecer de novo. Então vou de novo aqui, ó, em Extrude, tá? Perceba que dentro da nossa ferramenta Extrude, algumas coisas já vêm pré-determinadas para nós, como por exemplo, o ponto de início, né, o start, a direção e também a extensão, né, o tipo de extensão. Então a gente pode fazer algumas mudanças, tá? Eu vou selecionar aqui o perfil, tá vendo? Nada foi selecionado, ó, em Profiles, perfis. Cliquei. Só que eu não quero que o Start seja na altura do desenho mais. Então eu não quero que o Start seja aqui, ó. Tá vendo? Aqui seria o Start. O que eu vou fazer, ó? Ao invés de Profile Plane, ou seja, eu não quero que comece no perfil do desenho, eu quero que comece em um objeto. Ou seja, esse objeto que eu já criei. Então eu vou começar daqui. Vou clicar nessa face, perceba, ó, o início agora está vindo, ó, de cima, ó, a setinha está em cima do objeto. Vou arrastar, olha só, de onde está partindo o desenho, ó, partiu da face de cima. Então eu vou fazer com a altura aqui de 50 mesmo, tá bom. A gente tem outras opções aqui de alterações, a gente vai aprender elas com mais calma. Uma que eu já vou mostrar para vocês, o tipo de operação, tá? O que isso quer dizer? Quando a gente está extrudando aqui, ó, criando um sólido, a gente tem algumas maneiras diferentes de finalizar essa operação. O join quer dizer que essa nova parede que eu criei, tá vendo? Ó, eu puxei do desenho aqui como se fosse uma espécie de parede. Eu posso juntar ela com o que já existia. Lembra que isso aqui já existia, ó? Essa base aqui, essa chapa? Agora eu vou puxar essa parede para cima. Se eu deixar em join, eu vou falar que eu quero que elas se juntem. Hugo, eu não queria isso, eu queria que fossem dois corpos separados. Então você vai vir aqui, ó, em novo corpo. Então eu vou dar um OK só para vocês verem o que acontece. Dei um OK, vou vir aqui em Bodies, ó. Veja só, parte da base é um corpo, parte de cima é outro. Não era isso que eu queria, foi só um exemplo. Vou dar um duplo clique aqui na ferramenta e consigo editar ela. Não preciso fazer de novo. Então eu edito o Extrude e vou colocar aqui em Join, ok? Finalizei, agora sim a gente tem só um corpo e é tudo aquilo. Isso aqui já pode ser um porta-treco. Por exemplo, você já aprendeu a modelar hoje na sua primeira aula aí, você pode fazer um vasinho, um porta-treco, e você dá uma diferenciada lá no fatiador. Usa um fuzz skin, algum outro tipo de recurso para dar uma diferenciada. Mas ó, super simples, mas é a sua primeira peça modelada aí. E agora você deve estar se perguntando o que é isso aqui que eu estava criando, né? Vamos lá. Extrude de novo, essa é a ferramenta que a gente vai focar hoje. Então vou clicar aqui no perfil de fora e vou selecionar esses outros, ó, clicando e arrastando, para mim não ter que ficar clicando de um por um. Então seleciono 9 perfis, vou colocar aqui, ó, 2 milímetros, New Body, ok. Então isso aqui já é a base do nosso objeto. Agora eu vou vir de novo em Extrude, vou clicar aqui nesse perfilzinho, não vou selecionar as partes de dentro. Lembra que a gente pode fazer de maneiras diferentes para começar? Agora eu vou mostrar para vocês outra operação. Se eu não mudasse aqui o perfil e viesse para cima, olha só o que acontece, ó. Isso aqui é uma remoção de material, é um corte em um arquivo que já existia, tá bom? Eu não quero fazer isso, mas é só para mostrar para vocês que você pode fazer esse tipo de ferramenta. Ó. A operação, ao invés de join, vai estar em cut, tá bom? No nosso caso aqui, ó, se eu mudar para join, tá vendo? Ele virou tudo sólido.
Quando tiver em vermelho, ele vai remover o material. Mas o que eu quero aqui é acrescentar, tá bom? Então eu vou subir aqui, ó, em 20 milímetros. Acho que 25 tá bom aqui, ó. Ou 20. Enfim, só 20, só para dar um exemplo. Vou clicar em OK. Vou desabilitar o sketch agora, não preciso mais. O que você modelou aqui? Só com retângulos e linhas. Um suportezinho para os seus cartões SD das suas impressoras, para você não perder mais. Lembre-se, isso aqui é a medida não para o micro SD, que é o menorzinho, mas sim aqueles maiores, que são o SD. Isso aqui funciona de fato. Se você copiar essa medida aí de 3 milímetros por 25, você já criou o seu suporte. Então você vê, você já fez duas peças aqui úteis, né? Um porta-teco, sei lá, um porta-chave, alguma coisa assim, e também um suportezinho para você não perder o seu cartão SD. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tem recursos até mesmo nessas ferramentas que eu já mostrei, que a gente pode explorar um pouquinho mais, mas eu quero ir com calma, considerando as pessoas que não têm intimidade com softwares de modelagem. Isso, na minha opinião, é um processo até um pouquinho mais difícil de pegar praticidade do que fatiamento, tá bom? Fatiamento é mais uma questão de informação. Aqui tem uma questão até de movimento, de matemática, de intimidade com o computador. Então a gente tem que pensar em todo mundo. Lembre-se que é muito importante o seu feedback, seu comentário, para saber se o ritmo que eu levei essa aula tá ok, né? A gente teve feedbacks muito positivos das playlists lá de Plus Slicer, então espero que aqui também seja. Então comenta aí, fala, Hugo, dava para ter feito mais ferramentas, né? Tipo, não só essas três, a linha e o extrude, dava para ter feito mais uma. Ou tipo, fala assim, Hugo, pega mais leve, 3 ferramentas por vídeo tá muito. Então comenta aí, de verdade, pra gente ir adaptando para os próximos vídeos, para a sequência aqui dessa playlist, e vamos todo mundo começar a desenvolver nossos próprios projetos, beleza? No mais, vejo vocês nos próximos episódios, não se esqueça de deixar seu like, nos acompanhar nas redes sociais, tem links aqui na descrição para canal do Telegram, Instagram, TikTok, entre outros. Te vejo aqui e te vejo por lá também. Tamo junto, valeu!